uma trabalhadora doméstica vinda do interior da Bahia fica presa numa união estável forçada com o seu patrão em São Paulo. No entanto, o que deveria ser o início de um pesadelo sem fim, torna-se o catalisador para a descoberta de um segredo chocante que mudaria tudo. Aos 20 anos, Luísa já carregava nos ombros o peso do mundo. Ela era o pilar de sua família desde que seu pai, um homem forte que passará a vida no corte de cana, sofreu um acidente de trabalho que o deixou incapaz de continuar na lavoura. Sendo a mais velha de 4 irmãos, com os mais novos ainda de calças curtas e chinelos de dedo, frequentando a pequena escola rural, a responsabilidade caiu sobre ela como a seca implacável do sertão. Todas as manhãs, antes que o sol pintasse o céu de laranja, Luísa atravessava os caminhos de terra batida que cortavam os campos ressequidos, dirigindo-se à feira da cidade vizinha para vender as poucas verduras e frutas que sua mãe conseguia cultivar no quintal de casa. Contudo, o dinheiro que entrava era sempre uma miragem, insuficiente para cobrir as necessidades. A dívida na venda do seu Joaquim crescia a cada semana, uma lista comprida anotada num caderno de capa gasta. Os remédios para o pai ficavam mais caros, e o material escolar dos irmãos era uma preocupação constante que tirava o sono de sua mãe. Luísa ouvia com frequência as histórias que corriam pela vila, contos de moças e rapazes que tinham ido para a cidade grande e transformado a sorte de suas famílias. São Paulo era o nome que ecoava, uma terra de oportunidades e arranha-céus, onde o dinheiro parecia brotar do asfalto. Embora muitos sussurrassem que o trabalho era duro, solitário e cheio de riscos, Luísa sentia que aquela era a única porta de saída da miséria que o cercava. Numa noite abafada sob a luz trêmula de um candeeiro a querosene, Luísa sentou-se com a mãe na sala humilde da casa de pau a pique. Sobre a mesa de madeira, um folheto amassado de uma agência de empregos prometia vagas para trabalhadoras domésticas em São Paulo, com moradia e um salário que parecia uma fortuna para os padrões da família. Mãe, eu quero tentar, disse Luísa em voz baixa. A sua voz tremia, mas os seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. A mãe de Luísa, Dona Cida, protestou imediatamente, o seu rosto vincado pela preocupação. Minha filha, você não ouve as histórias? As moças que são maltratadas, que desaparecem. Eu não quero que você vá para tão longe, para um lugar que a gente nem conhece. Mas Luísa insistiu, a sua voz ganhando força. Mãe, a gente não tem outra escolha. Se eu não for, como vamos pagar a dívida? Como o pai vai ter os remédios dele? Eu prometo que vou ficar bem. Eu vou ser forte. Após dias de conversas tensas e noites de choro silencioso, Dona Cida finalmente cedeu. Com o coração apertado, deu a sua bênção, embora as lágrimas rolassem livremente pelo seu rosto quando viu a filha assinar os papéis na agência improvisada na cidade. O processo de seleção foi rápido, e em poucas semanas Luísa foi aprovada. O contrato estava assinado, a passagem de ônibus comprada, e as suas poucas roupas estavam arrumadas numa mala velha que pertencera à sua mãe. O dia da partida chegou cinzento e melancólico. Luísa estava no terreiro de casa, abraçando com força a mãe e os irmãos. Os olhos de todos estavam marejados, mas um sorriso frágil adornava o rosto de Luísa. Não se preocupem. Eu volto logo com dinheiro para a gente ter uma vida melhor, disse ela, tentando convencer a mãe e a si mesma. O ônibus que levou Luísa para longe deixou uma nuvem de poeira para trás. Sentada no assento junto à janela, ela observava a sua vila ficar cada vez menor, até se tornar um ponto no horizonte. O seu coração era um turbilhão de esperança e medo. Ela sabia que aquele passo era o início de uma jornada monumental, algo que nunca imaginara. O mundo lá fora a esperava, cheio de incertezas, mas também de promessas. Pela primeira vez, Luísa sentiu que o seu futuro não era apenas sobre si mesma, mas sobre as pessoas que amava. Contudo, por trás daquele olhar corajoso, uma inquietação persistia. Será que ela realmente encontraria a felicidade naquela terra estranha? Ou estaria apenas a trocar um fardo por outro, talvez ainda mais pesado? As respostas para essas perguntas ainda estavam distantes, envoltas numa névoa de incerteza que se estendia à sua frente. A rodoviária do Tietê em São Paulo recebeu Luísa com um ruído ensurdecedor e uma multidão frenética que se movia em todas as direções.
Era a primeira vez que ela deixava o seu estado e tudo parecia vasto, impessoal e avassalador. O sotaque, o ritmo acelerado das pessoas, os prédios que pareciam arranhar o céu. Luísa agarrou a sua passagem com uma mão e a sua pequena mala com a outra, o corpo a tremer com uma mistura de medo e fascínio. Um homem de meia-idade, vestido com um fato engomado, aproximou-se dela depois de verificar o seu nome numa prancheta. Luísa? Perguntou ele com um sotaque paulistano carregado. Ele era um representante da agência local que organizara a sua chegada. Bem-vinda a São Paulo. Vou levá-la à casa dos seus patrões. A viagem até a casa do seu novo emprego demorou quase 1 hora. Dentro do carro com vidros escuros, Luísa só conseguia olhar pela janela, observando os viadutos, os carros de luxo e as pessoas com roupas elegantes. Tudo parecia saído de uma novela, mas ao mesmo tempo, incrivelmente distante da sua realidade. Finalmente chegaram a um condomínio fechado no Morumbi, um bairro de mansões protegidas por muros altos e cercas elétricas. A casa era imponente, com um jardim impecavelmente cuidado, mas para Luísa, havia algo de frio e impessoal naquela grandiosidade. Quando o portão de ferro se abriu, ela sentiu como se estivesse a entrar num novo mundo, completamente estranho para si. É aqui, disse o homem brevemente, antes de a deixar em frente à porta principal. Uma mulher de meia-idade, com cabelos loiros perfeitamente penteados e um vestido de seda, abriu a porta. Era Dona Fátima, a esposa do Sr. Barros. O seu rosto era severo, com um olhar penetrante e um tom de voz gélido. Você é a Luísa? Perguntou ela, avaliando-a de cima a baixo. Siga-me. Luísa seguiu Dona Fátima para dentro da casa. O interior era ainda mais luxuoso, com tapetes persas, lustres de cristal e móveis que pareciam de museu. No entanto, Luísa não teve tempo para se maravilhar com a opulência. Dona Fátima levou-a diretamente para a área de serviço e entregou-lhe uma lista de tarefas diárias. Amanhã você começa às 5 da manhã. O trabalho é muito, por isso não quero preguiça, disse ela rispidamente. Depois disso, Luísa foi apresentada ao Sr. Barros, o marido de Dona Fátima. Ele era um homem na casa dos 50 anos, alto, com uma postura imponente e um rosto que parecia ao mesmo tempo firme e amigável. Ele cumprimentou Luísa com um sorriso subitil. Bem-vinda à nossa casa. Espero que trabalhe bem, disse ele num tom mais suave que o da esposa. No entanto, havia algo no olhar do Sr. Barros que deixou Luísa desconfortável. O seu sorriso parecia caloroso, mas havia um brilho estranho nos seus olhos que a fez arrepiar-se. Ela tentou ignorar a sensação e concentrar-se nas instruções que lhe foram dadas. A primeira noite na nova casa pareceu interminável. Depois de terminar todas as tarefas, ela finalmente pôde ir para o pequeno quarto nos fundos que seria a sua nova casa. O espaço era minúsculo, com um colchão fino no chão e um cobertor gasto. Apesar do cansaço, Luísa custou a adormecer. A sua mente estava cheia de medos e ansiedade sobre os dias que veriam. À meio da noite, Luísa ouviu o som de passos no corredor. Abriu os olhos e viu uma luz fraca a passar pela fresta da porta. O seu coração disparou. Quem estaria a andar pela casa à meio da noite? Seria normal? Ela tentou convencer-se de que era apenas a sua imaginação, mas a semente da desconfiança começou a germinar na sua mente. Os dias passaram e Luísa começou a habituar-se à sua nova rotina. No entanto, algo a incomodava na relação entre o Sr. Barros e Dona Fátima. Eles raramente falavam um com o outro e quando faziam, o tom era quase sempre tenso. Luísa apanhava frequentemente olhares de raiva de Dona Fátima dirigidos ao marido, enquanto o Sr. Barros parecia indiferente. Numa tarde, enquanto Luísa limpava a sala de estar, ouviu sem querer uma conversa entre o Sr. Barros e um amigo no escritório. Estou farto da atitude da Fátima, disse o Sr. Barros com frustração. Ela não entende nada das minhas necessidades. A conversa deixou Luísa ainda mais curiosa. Havia algo de errado naquele casamento. E Luísa sentia que, de alguma forma, estava a ser arrastada para a dinâmica daquela casa. A inquietação começou a crescer no seu coração. Será que ela se tornaria uma vítima de um conflito que não compreendia?
As semanas passaram e Luísa mergulhou na rotina exaustiva da casa do Sr. Barros. No entanto, uma coisa começou a deixá-la profundamente desconfortável: a atenção excessiva do seu patrão. No início, ela pensou que era apenas bondade. O Sr. Barros elogiava frequentemente o seu trabalho, dava-lhe porções de comida melhores do que as habituais e, ocasionalmente, oferecia-se para ajudar quando ela parecia exausta. Contudo, essa atenção transformou-se gradualmente em algo mais intenso e invasivo. Um dia, enquanto Luísa limpava o escritório do Sr. Barros, ele aproximou-se subitamente e pousou a mão no seu ombro. Você trabalha tanto, disse ele em voz baixa, quase um sussurro. Quero ter a certeza de que se sente valorizada. Luísa endireitou-se imediatamente, tentando manter a distância. Sentiu pânico, mas teve medo de reagir de forma exagerada. Obrigada, senhor, respondeu secamente, voltando a concentrar-se no seu trabalho. Mesmo assim, o olhar do Sr. Barros seguia todos os seus movimentos, fazendo-a sentir-se como um pássaro enjaulado, observado pelo seu dono. Naquela noite, quando Luísa se preparava para dormir no seu quarto minúsculo, bateram-lhe subitamente à porta. Ela abriu com cautela e viu o Sr. Barros parado ali. O seu rosto estava sério, mas havia um brilho estranho nos seus olhos. Posso entrar? Perguntou ele suavemente. Luísa hesitou por um momento, mas acabou por deixá-lo entrar. O quarto era tão pequeno que a presença do Sr. Barros parecia esmagadora. Ele sentou-se na beira da cama fina de Luísa, enquanto ela permanecia tensa num canto, tentando manter a distância. Quero falar sobre algo importante, disse o Sr. Barros com uma voz calma. Sinto que há uma ligação especial entre nós. Quero garantir que esta relação não viole as regras, que seja algo correto. Luísa ficou chocada. Que relação, senhor? Eu sou apenas a sua empregada. O Sr. Barros sorriu levemente, como se tivesse preparado a resposta para aquela pergunta. Eu sei, mas também sei que este sentimento não pode ser simplesmente ignorado. Para evitar qualquer problema, para te proteger, quero formalizar a nossa relação. Uma união estável. Isso irá proteger-nos a ambos. Luísa sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. A sua mente girava, tentando processar o que acabará de ouvir. Uma união estável com o seu patrão? Era completamente absurdo. Mas como poderia ela recusar sem o irritar? Ela sabia que a sua posição era extremamente vulnerável. Se recusasse, o que lhe aconteceria? Seria despedida? Ou pior, seria maltratada como tantas outras histórias que ouvirá? Eu preciso de tempo para pensar, disse Luísa finalmente, tentando ganhar tempo. O Sr. Barros acenou com a cabeça, embora houvesse uma desilusão subitil no seu rosto. Tudo bem, mas lembra-te que isto é para o nosso bem. Não precisas de te preocupar. Vou garantir que fique segura e confortável. Depois que o Sr. Barros saiu, Luísa sentou-se na beira da cama, o corpo a tremer violentamente. Sentia-se encurralada numa situação que não conseguia controlar. Por um lado, sabia que uma união com o seu patrão era errado. Por outro, temia as consequências de uma recusa. Como explicaria isto à sua família? Eles entenderiam ou considerariam não fracasso? Dias depois, o Sr. Barros procurou Luísa novamente. Desta vez, trouxe consigo um homem de meia-idade que se apresentou como um tabelião. Isto é para garantir que o processo seja legal, disse o Sr. Barros, como se estivesse a tentar convencer Luísa. Ela sentiu-se como uma marionete, movida por fios invisíveis. Não teve escolha a não ser seguir com a cerimônia simples e forçada. No seu coração, sentia-se presa num acordo que não desejava, um acordo que servia apenas para mascarar uma relação de poder e exploração. Após aquela união forçada, a atitude do Sr. Barros mudou. Ele aproximava-se de Luísa com mais frequência, chegando a falar sobre o futuro. Não precisas de te preocupar mais, disse ele um dia. Agora fazes parte desta família. Mas para Luísa, essa sensação de segurança nunca chegou. Ela sentia-se como um objeto, não como um ser humano. Cada vez que o Sr. Barros se aproximava, ela sentia ansiedade e medo.
Sabia que aquela união não era sobre amor ou proteção, mas sobre os interesses dele. E por trás daquele sorriso gentil, havia algo mais sombrio, algo que a fazia sentir-se cada vez mais isolada. No meio de tudo isto, Dona Fátima parecia não saber o que se passava. No entanto, Luísa começou a sentir o seu olhar desconfiado. Havia algo na forma como Dona Fátima a olhava que a fazia sentir-se como uma presa a ser observada por um predador. Os dias seguintes àquela união forçada foram como andar numa corda bamba. Cada passo tinha de ser cuidadoso, pois sabia que um pequeno erro poderia fazê-la cair num abismo de problemas ainda maiores. A atenção do Sr. Barros tornava-se cada vez mais sufocante, mas para Luísa, parecia um grilhão que a prendia com mais força. Numa manhã, enquanto Luísa limpava a sala de estar, Dona Fátima apareceu de repente com um rosto frio e um olhar penetrante. "Por que é que estás sempre em todo lado?" perguntou ela num tom áspero. "Não tens mais nada para fazer?" Luísa baixou a cabeça, tentando esconder a sua ansiedade. "Desculpe, senhora, eu só estava a limpar o pó." Dona Fátima bufou e aproximou-se. Olhou para Luísa da cabeça aos pés, como se tentasse ler algo na sua expressão. "Passas demasiado tempo com o meu marido", disse ela de repente, a sua voz baixa, mas cheia de ameaça. "O que se passa? Vocês os dois andam a brincar nas minhas costas?" Luísa ficou chocada com a acusação. Abanou a cabeça apressadamente. "Não, senhora, eu só estou a fazer o meu trabalho como sempre. Não fiz nada de errado." No entanto, as palavras de Luísa não pareceram convencer Dona Fátima. A partir daquele dia, a atitude de Dona Fátima em relação a Luísa tornou-se ainda mais dura. Começou a dar-lhe mais trabalho, tarefas absurdas e humilhantes. "Lava todos os tapetes no pátio dos fundos", ordenou ela numa tarde. "E certifica-te de que não fica nenhuma mancha." Luísa trabalhava sem parar, mas por mais que se esforçasse, Dona Fátima encontrava sempre um motivo para repreender. "Isto ainda está sujo", gritou ela um dia, atirando-lhe uma vassoura. "Não sabes como trabalhar direito?" O medo de Luísa aumentava. Sentia-se presa entre duas forças opostas, o Sr. Barros, cada vez mais intenso, e Dona Fátima, cada vez mais desconfiada. Não sabia quem era mais perigoso para si. Por um lado, o Sr. Barros continuava a aproximar-se com o pretexto de proteger a relação deles. Por outro, Dona Fátima tornava-se mais agressiva, como se estivesse a tentar desenterrar um segredo que ainda não compreendia totalmente. Numa noite, enquanto Luísa preparava o jantar, o Sr. Barros entrou de repente na cozinha. Aproximou-se dela e sussurrou: "A Fátima está a começar a desconfiar. Tens de ter mais cuidado." Luísa sentiu raiva ao ouvir aquelas palavras. "Cuidado? Como posso ter cuidado se o senhor continua a aproximar-se de mim desta forma?" "Isto é tudo culpa sua", respondeu ela em voz baixa, mas afiada. O Sr. Barros pareceu surpreendido com a reação de Luísa, mas não se zangou. Em vez disso, sorriu levemente, como se o sorriso fosse a sua arma para manter o controle. "Relaxa, eu trato da Fátima. Só precisas de me obedecer." Luísa sentia-se cada vez mais encurralada. Sabia que o Sr. Barros não ia parar. E também sabia que Dona Fátima não ficaria de braços cruzados se descobrisse a verdade. Sentia-se como um rato encurralado, rodeado por predadores prontos a atacar. Poucos dias depois, a tensão na casa aumentou ainda mais. Numa tarde, Luísa ouviu gritos vindos da sala de estar. Quando se aproximou, viu Dona Fátima e o Sr. Barros a discutir em voz alta. "Achas que eu sou estúpida?" gritou Dona Fátima. "Eu sei que se passa alguma coisa entre ti e essa empregada." "Do que estás a falar?" respondeu o Sr. Barros num tom calmo, embora houvesse uma tensão oculta nos seus olhos. "Estás a ser paranoica." "Paranoica? Vê a forma como ela olha para ti e como tu a tratas." Dona Fátima apontou na direção de Luísa, que baixou imediatamente a cabeça, tentando não chamar a atenção. Luísa sentiu o coração a bater descontroladamente. Sabia que aquela discussão podia acabar mal para ela. Se Dona Fátima descobrisse sobre a união forçada, o que aconteceria? Seria denunciada à polícia? Ou pior, seria torturada?
Após alguns minutos de discussão, o Sr. Barros conseguiu finalmente acalmar a sua esposa. Falamos sobre isto mais tarde, disse ele num tom firme. Agora deixa-me terminar o meu trabalho. Dona Fátima fuzilou-o com o olhar antes de sair da sala. Luísa sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que este não era o fim do problema. Dona Fátima não descansaria até encontrar respostas para as suas suspeitas. Naquela noite, Luísa sentou-se no seu quarto minúsculo, abraçando os joelhos com força. Sentia-se a viver num pesadelo sem fim. Todos os dias tinha de lutar contra o medo e a pressão. Começou a questionar a sua decisão de vir para São Paulo. Seria isto realmente pelo bem da sua família? Ou teria apenas trocado um sofrimento por outro ainda maior? No meio da escuridão da noite, Luísa decidiu que tinha de encontrar uma saída. Não podia continuar a viver assim. Tinha de encontrar uma forma de escapar. Embora não soubesse como, uma coisa era certa: não se renderia. Tinha de sobreviver por si mesma e pela sua família. Os dias seguintes tornaram-se progressivamente mais difíceis para Luísa. Após a grande discussão entre o Sr. Barros e Dona Fátima, a atmosfera na casa tornou-se irrespirável. Dona Fátima já não confiava em Luísa, tratando-a mais como uma prisioneira do que como uma funcionária. Cada movimento de Luísa era vigiado de perto. Cada passo seu era questionado. Numa manhã, enquanto Luísa limpava a cozinha, Dona Fátima entrou com uma expressão gélida. "Por que é que estás aqui?" perguntou num tom desconfiado. "O que estás a fazer?" Luísa engoliu em seco, tentando manter a calma. "Estou apenas a limpar a cozinha, senhora. Faz parte das minhas tarefas." Dona Fátima aproximou-se e arrancou-lhe a vassoura das mãos. "A partir de agora, não podes tocar em nada na cozinha. Vais concentrar-te noutras tarefas. Limpar as casas de banho, lavar a roupa e arrumar o jardim dos fundos." "Entendido?" Luísa acenou lentamente, embora o seu coração estivesse cheio de ansiedade. Sabia que esta era a forma de Dona Fátima limitar o seu espaço de manobra. Agora, ela tinha de trabalhar ainda mais arduamente, sem oportunidade para descansar ou respirar. No entanto, a tortura não se limitava ao trabalho físico. Dona Fátima também começou a usar palavras cruéis para humilhar. "Quem pensas que és? Apenas uma empregada insignificante que não merece estar nesta casa", gritou ela um dia, quando Luísa deixou cair acidentalmente um vaso de flores. Luísa baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Sabia que responder só pioraria a situação. Mas a dor no seu coração aprofundava-se. Sentia-se como lixo, alguém que podia ser maltratado sem motivo. No meio de tudo isto, o Sr. Barros também não ajudava. Embora se aproximasse frequentemente de Luísa com o pretexto de proteger a sua relação, a sua atitude só a encurralava ainda mais. Numa noite, enquanto Luísa estava sozinha no seu quarto, o Sr. Barros apareceu de repente sem bater. "A Fátima está cada vez mais desconfiada", disse ele num tom preocupado. "Tens de ter mais cuidado." Luísa sentiu uma onda de raiva. "Cuidado? Como posso ter cuidado se o senhor continua a aproximar-se de mim desta forma? Isto está errado. Eu não quero isto." O Sr. Barros sorriu levemente. Aquele sorriso era sua arma para manter o controlo. "Relaxa, eu trato da Fátima. Só precisas de me obedecer." Luísa sentia-se cada vez mais encurralada. Sabia que o Sr. Barros só se preocupava consigo mesmo, não com o bem-estar dela. E Dona Fátima tornava-se mais agressiva, como se procurasse provas para atacar Luísa. A tortura subtil incluía também o isolamento social. Luísa não podia sair de casa sem permissão, nem mesmo para comprar artigos de higiene pessoal. O seu telemóvel foi confiscado por Dona Fátima com a desculpa de que era para te focares no trabalho. Luísa sentia-se como um pássaro numa gaiola, sem acesso ao mundo exterior ou forma de comunicar com a sua família. Semanas depois, Luísa começou a sentir o impacto psicológico de tudo isto. Acordava frequentemente à meio da noite com pesadelos. O seu corpo tremia de estresse e medo.
Perdeu o apetite e a sua pele, antes saudável, ficou pálida. Sentia-se como uma sombra de si mesma, alguém sem controle sobre a própria vida. No entanto, por trás de todo o sofrimento, Luísa ainda guardava uma pequena esperança. Começou a anotar cada incidente, cada palavra cruel, cada tratamento injusto. Escrevia tudo num pequeno caderno que escondia debaixo do colchão. Luísa sabia que aquelas notas podiam ser a sua única arma no futuro, uma prova da opressão desumana que sofrerá. Numa tarde, enquanto Luísa lavava roupa no pátio dos fundos, viu o motorista da família, Alex, a consertar o carro na garagem. Alex era um homem de meia idade, calado, mas Luísa via frequentemente um olhar de simpatia na sua direção. Naquele dia, Alex aproximou-se dela com cuidado. Luísa, estás bem? Perguntou em voz baixa. Tenho reparado que estás cada vez mais magra e cansada. Luísa baixou a cabeça, tentando esconder as lágrimas. Eu só quero ir para casa, sussurrou ela. Alex acenou com a cabeça, como se compreendesse o que Luísa sentia. Se precisares de ajuda, diz-me. Tentarei ajudar no que puder. Pela primeira vez em meses, Luísa sentiu uma centelha de esperança. Talvez não estivesse completamente sozinha. Talvez houvesse alguém que se importasse com ela e estivesse disposto a ajudá-la a sair daquele inferno. Naquela noite, Luísa voltou para o seu quarto com o coração um pouco mais leve. Sabia que o caminho para a liberdade ainda era longo e cheio de obstáculos, mas estava determinada a resistir. Encontraria uma forma de escapar, mesmo que ainda não soubesse como. O que era claro é que não se renderia. Tinha de sobreviver, por si mesma e pela sua família. Dias após a sua breve conversa com Alex, Luísa sentiu uma pequena mudança no ritmo opressivo da sua vida. Embora a tortura subtil de Dona Fátima e a pressão do Sr. Barros continuassem, a presença de Alex trouxe um raio de esperança no meio da escuridão. Ele era a única pessoa na casa que parecia compreender o seu sofrimento, apesar de falar pouco. Numa manhã, enquanto Luísa limpava o pátio, Alex aproximou-se. Com passos lentos, trouxe uma garrafa de água fria e estendeu-a a Luísa. Bebe, disse ele com um sorriso subtil. Pareces muito cansada. Luísa aceitou a garrafa com gratidão. Obrigada, seu Alex. Eu não sei o que faria sem a sua ajuda. Alex abanou a cabeça lentamente. Não agradeças ainda. Só quero que saibas que não estás sozinha. Se precisares de ajuda, farei o que puder. Luísa olhou para Alex com os olhos marejados. Eu quero fugir, mas não sei como. Não tenho dinheiro, não tenho contactos aqui e até o meu telemóvel foi confiscado pela Dona Fátima. Alex ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a ponderar algo. Há uma maneira, disse ele finalmente. Mas tens de ter muito cuidado. Não podes fazer isto sozinha. Eu vou ajudar-te, mas temos de planear tudo muito bem. O coração de Luísa disparou. Nunca esperara que alguém estivesse disposto a ajudá-la, muito menos outro empregado da casa. No entanto, também sentia dúvidas. Podia realmente confiar em Alex? E se fosse uma armadilha? Como se lesse os seus pensamentos, Alex continuou em voz baixa. Eu sei que deves estar desconfiada de mim, mas eu já estive no teu lugar, Luísa. Já fui vítima da exploração do Sr. Barros. Ele usou meu dinheiro para um dos seus negócios obscuros. E quando exigi os meus direitos, ele ameaçou-me. Não quero ver mais ninguém passar pelo mesmo. As palavras de Alex tranquilizaram Luísa. Começou a acreditar que ele tinha boas intenções. O que preciso de fazer? Perguntou ela suavemente. Alex acenou. Vamos planear a tua fuga. Temos de escolher o momento certo. À noite, quando todos estiverem a dormir. Eu levo-te para um lugar seguro. Mas tens de estar preparada para deixar tudo para trás. Não podemos deixar nenhum rasto. Luísa acenou, embora o seu coração estivesse cheio de ansiedade. Sabia que esta era a única forma de escapar daquele inferno. No entanto, deixar todos os seus pertences, incluindo o pequeno caderno com as notas sobre o seu sofrimento, era difícil.
Sentia como se estivesse a deixar uma parte de si mesma para trás. Não te preocupes, disse Alex, como se lesse os seus pensamentos novamente. Vou ajudar a salvar as tuas coisas importantes, se possível. Mas o mais importante é que esteja segura. Nos dias seguintes, Alex e Luísa começaram a planear secretamente a sua fuga. Encontravam-se em locais escondidos da casa, como a garagem ou o pátio dos fundos. Para discutir os detalhes do plano, Alex explicou que tinham de evitar as câmaras de vigilância e os seguranças que patrulhavam frequentemente à noite. Temos de nos mover depressa, disse Alex, e temos de garantir que ninguém desconfia de nós. Tens de continuar a fingir que trabalhas normalmente, mesmo que estejas a preparar a tua fuga. Luísa acenou. Começou a treinar para manter o rosto calmo, apesar da tensão no seu coração. Sempre que Dona Fátima ou o Sr. Barros se aproximavam, ela tentava não mostrar medo ou desconfiança. Sabia que um pequeno erro podia arruinar todo o plano. No entanto, embora Luísa e Alex se esforçassem para manter o segredo, algo começou a incomodar Luísa. Sentia-se frequentemente observada. Numa tarde, enquanto falava com Alex no pátio, sentiu um par de olhos a seguir os seus movimentos. Quando se virou, viu apenas o vento a abanar as árvores. Mas a sensação não desapareceu. Sentes que alguém nos está a observar? Perguntou Luísa a Alex. Alex acenou lentamente. Sim, também sinto isso. Mas não podemos recuar agora. Temos de nos manter focados no nosso plano. Se falharmos, não haverá outra saída para nós. Luísa respirou fundo. Sabia que Alex tinha razão. Não podiam desistir agora. Tinham de continuar, apesar do grande risco. Na noite anterior à fuga, Luísa sentia-se como se estivesse à beira de um precipício. Sabia que este era o maior passo da sua vida, um passo que poderia levá-la à liberdade ou ao desastre. No entanto, também sabia que não podia voltar à sua vida anterior. Tinha de sobreviver por si mesma e pela sua família. No meio da escuridão da noite, Luísa sentou-se no seu quarto minúsculo, a olhar para o teto com os olhos bem abertos. Imaginou o rosto da sua mãe e dos seus irmãos, que provavelmente a esperavam na sua vila. Estava determinada a voltar para eles, mesmo que tivesse de atravessar o fogo para o fazer. Na noite seguinte, ela fugiria. Na noite seguinte, começaria uma nova jornada em direção à liberdade. A noite avançava e a grande mansão mergulhava no silêncio. Depois que todos os membros da família se recolheram, Luísa sentou-se no canto do seu quarto apertado, revendo cuidadosamente o plano de fuga. Alex dera-lhe instruções detalhadas, mas a mente de Luísa estava invadida por sombras de fracasso. Se fossem apanhados, o castigo seria muito pior do que a tortura que já sofrerá. Luísa abriu o seu pequeno caderno, cheio de anotações sobre cada incidente terrível durante o seu tempo na casa do Sr. Barros. Releu cada frase, como se quisesse garantir que não se esqueceria de um único detalhe do seu sofrimento. O caderno era a única testemunha silenciosa de toda a injustiça que viverá. Mas Alex já a avisara para deixar para trás os itens não essenciais para evitar deixar rastros. Tens de te concentrar no que é realmente importante, disse Alex naquela tarde, quando se encontraram na garagem. Dinheiro, documentos e um pouco de comida se possível. Só isso. Luísa acenou, embora sentisse o coração pesado por deixar o caderno para trás. Sabia que Alex tinha razão, tinha de fazer esta escolha difícil pela sua própria segurança. Alex também deu a Luísa uma pequena mochila que escondera debaixo do assento do carro. Isto é para ti, disse ele. Coloca aqui as tuas coisas importantes. Esta noite estarei à tua espera na garagem, exatamente às 2 da manhã. Não te atrases. Luísa guardou a mochila atrás do colchão, esperando que ninguém a encontrasse. Tentou convencer-se de que o plano daria certo, mas a sua ansiedade aumentava. Além disso, havia outro sentimento desconfortável que a incomodava. Desde há alguns dias, sentia-se constantemente observada. Embora Alex a assegurasse que era apenas imaginação, Luísa não conseguia afastar completamente as suas dúvidas. Haveria mais alguém na casa que soubesse do plano deles?
Na manhã seguinte, Luísa tentou agir normalmente. Fez as suas tarefas como de costume, limpando a cozinha, lavando a roupa e arrumando o jardim. No entanto, desta vez, foi mais cuidadosa do que nunca. Sabia que era o seu último dia naquela casa e um pequeno erro poderia destruir tudo. Dona Fátima não pareceu notar nada. Deu as suas ordens como sempre, com um tom áspero e uma atitude fria. Termina o teu trabalho depressa, gritou ela a certa altura, enquanto Luísa limpava a sala de estar. Luísa baixou a cabeça e respondeu em voz baixa, sim, senhora. Mas por trás da sua atitude submissa, sentia a adrenalina a correr-lhe nas veias. Sabia que esta era uma aposta de alto risco. Se tivesse sucesso, recuperaria a sua liberdade. Mas se falhasse, as consequências seriam terríveis. Entretanto, Alex também tentava não levantar suspeitas. Fingiu estar ocupado a consertar o carro na garagem, enquanto preparava secretamente o veículo para a fuga. Certificou-se de que o carro tinha combustível suficiente e que não havia problemas técnicos que pudessem atrapalhar o plano. Tudo tem de ser perfeito, murmurou Alex para si mesmo. Sabia que o tempo era um fator crucial nesta fuga. Tinham de se mover depressa e sem hesitação. À noite, Luísa sentou-se no seu quarto, a olhar para a pequena mochila que preparara. Lá dentro, guardara o pouco dinheiro que conseguirá poupar, os seus documentos e algumas mudas de roupa. Levava também uma centelha de esperança de que conseguiria sair daquele inferno. Verificou o relógio na parede. Eram 1h15, a hora estava quase a chegar. Luísa vestiu as roupas mais simples que tinha, na esperança de não chamar a atenção se alguém a visse. Também se certificou de que a porta do seu quarto não estava trancada por fora, pois Dona Fátima costumava verificar as portas dos quartos dos empregados antes de dormir. Depois de se certificar de que tudo estava seguro, Luísa ajoelhou-se ao lado da cama e rezou fervorosamente. Pediu a Deus que protegesse os seus passos naquela noite. Exatamente às 1h45, Luísa saiu sorrateiramente do seu quarto. O coração batia-lhe com força e a respiração estava ofegante. Caminhou pelo corredor escuro em direção à garagem, tentando evitar as câmaras de vigilância instaladas em vários pontos. Cada passo parecia um trovão a ecoar nos seus ouvidos, embora soubesse que o som era imperceptível para os outros. Quando chegou à garagem, Alex já esperava por ela com uma expressão tensa. Entra depressa no carro, sussurrou ele. Luísa entrou rapidamente no banco de trás, enquanto Alex ligava o motor. O carro saiu lentamente da garagem, tentando não fazer ruído. Ao passarem pelo portão principal, Luísa susteve a respiração. O segurança estava sentado na guarita, mas felizmente parecia sonolento e não prestou atenção ao carro que saía. Assim que passaram pelo portão, Alex acelerou. Conseguimos, disse ele com alívio. Mas ainda não estamos completamente seguros. Temos de ir para um lugar mais distante. Luísa olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo a brilhar à distância. O seu coração estava cheio de uma mistura de medo e esperança. Sabia que a jornada ainda era longa e que novos desafios poderiam surgir. No entanto, pela primeira vez em meses, sentia que estava a tomar o controle da sua própria vida. Obrigada, Alex, disse Luísa suavemente, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não sei o que vai acontecer, mas estou grata por te ter ao meu lado. Alex sorriu levemente. Somos ambos vítimas. Só quero ajudar alguém que merece a sua liberdade. Dentro do carro em alta velocidade, Luísa sentia-se como um pássaro finalmente livre da gaiola. No entanto, também sabia que o mundo lá fora ainda estava cheio de perigos. Tinha de permanecer vigilante, pois a sua luta ainda não terminara. O carro acelerava pela autoestrada deserta, deixando o brilho das luzes de São Paulo para trás. Luísa estava sentada no banco de trás, o corpo a tremer com uma mistura de adrenalina e medo. Embora tivessem conseguido sair da mansão, ela sabia que a jornada estava longe de ser segura. Cada buzina de outro carro ou o brilho dos faróis fazia-a ficar alerta. Estaria alguém a persegui-los? Já teriam sido descobertos?
Alex parecia concentrado na estrada, as mãos a segurar firmemente o volante. Temos de chegar a um lugar seguro rapidamente, disse ele em voz baixa, a sua voz calma mas cheia de urgência. Conheço um abrigo nos arredores da cidade. Podemos esconder-nos lá por um tempo. Luiz acenou, embora o seu coração estivesse cheio de ansiedade. Não sabia se o lugar que Alex mencionara era realmente seguro ou apenas uma ilusão temporária. Mas não tinha outra escolha senão confiar nele. Naquele momento, Alex era a única pessoa com quem podia contar. No entanto, a sua calma momentânea foi interrompida pelo som de uma sirene que se ouviu subitamente à distância. Luísa olhou para trás e viu 2 carros da polícia aproximarem-se rapidamente. O seu coração disparou. Estariam a ser perseguidos? Não entres em pânico, disse Alex com firmeza, embora os seus olhos também mostrassem preocupação. Vou tentar despistá-los, mas tens de te manter calma. Alex acelerou, desviando o carro para ruas mais pequenas e estreitas. As luzes dos carros da polícia continuavam a segui-los, cada vez mais perto. Luísa sentia-se como se estivesse num jogo de gato e rato, onde ela era o rato a tentar escapar de um predador implacável. Após alguns minutos que pareceram horas, Alex finalmente conseguiu entrar num beco estreito, demasiado pequeno para os carros da polícia passarem. Pararam ali, o motor desligado, e Alex pediu a Luísa que ficasse em silêncio. Vamos esperar um pouco, sussurrou ele. Se não nos encontrarem em alguns minutos, podemos continuar. Luísa susteve a respiração, ouvindo o som dos carros da polícia a passar na rua principal. Momentos depois, o som desapareceu, deixando um silêncio tenso. Alex acenou lentamente. Parece que os enganamos. Vamos continuar. Mas antes que pudessem prosseguir, Luísa notou algo suspeito no banco de trás do carro. Uma pasta grossa estava ali, aparentemente pertencente ao Sr. Barros. Luísa pegou nela e abriu a primeira página. Os seus olhos arregalaram-se ao ver o título do documento, Relatório Financeiro de Negócios Ilegais. Alex, olha isto, sussurrou Luísa com a voz a tremer. Isto deve ser do Sr. Barros. Como é que veio parar aqui? Alex pegou na pasta e examinou-a rapidamente. Isto pode ser a nossa arma, disse ele num tom sério. Este documento contém provas de transações ilegais feitas pelo Sr. Barros. Se entregarmos isto às autoridades certas, podemos proteger-nos. Luísa sentia-se confusa. Mas e se eles nos prenderem a nós? E se isto for apenas uma armadilha? Alex sorriu levemente. O risco existe sempre. Mas se não fizermos nada, continuaremos em perigo. Este documento pode ser a nossa forma de contra-atacar. Luísa acenou lentamente, embora o seu coração ainda estivesse cheio de dúvidas. Sabia que Alex tinha razão. Tinham de usar todas as oportunidades para se protegerem. Depois de se certificarem de que o caminho estava livre, Alex ligou novamente o carro e continuaram a viagem em direção ao abrigo. Luísa segurava a pasta com força, como se fosse a sua última esperança. Alguns quilômetros depois, chegaram a um complexo de edifícios antigos que pareciam abandonados. Alex estacionou o carro atrás de um dos edifícios e ajudou Luísa a sair. É aqui, disse ele em voz baixa. Podemos esconder-nos aqui por um tempo. Vou encontrar uma forma de contactar alguém que nos possa ajudar. Luísa seguiu Alex para dentro do edifício, que era mais confortável do que ela esperava. Havia alguns sofás velhos, uma mesa de madeira e até uma pequena cozinha. O lugar parecia ser frequentemente usado por outros trabalhadores migrantes que também fugiram dos seus empregadores. Quem é o dono deste lugar? Perguntou Luísa, curiosa. Um velho amigo, respondeu Alex brevemente. Ele ajuda trabalhadores que precisam de proteção. Estamos seguros aqui por enquanto. Luísa sentou-se num dos sofás, o corpo exausto pelo cansaço e pela tensão. Percebeu que era a primeira vez em meses que se sentia um pouco aliviada. No entanto, também sabia que este não era o fim da sua luta. Ainda havia muitos passos a dar para ser verdadeiramente livre.
Algumas horas depois, enquanto Luísa tentava dormir, Alex entrou de repente com uma expressão tensa. Luísa, temos de ir embora agora, disse ele em voz baixa. Há pessoas à nossa procura. Alguém na casa do teu patrão deve ter nos denunciado. Luísa acordou de imediato, o coração a bater descontroladamente. Como é que eles sabem que estamos aqui? Alex abanou a cabeça. Não sei. Mas não temos tempo para descobrir. Temos de ir para outro lugar agora. Luísa acenou, embora o seu corpo se sentisse fraco. Sabia que não podiam ficar mais tempo naquele lugar. Mas no meio do pânico percebeu uma coisa. A pasta que encontraram no carro podia ser a chave para se protegerem. Alex, temos de levar esta pasta à Defensoria Pública, disse Luísa num tom firme. É a única forma de os enfrentar. Alex acenou lentamente. Tens razão, mas temos de ser muito cuidadosos. Se formos apanhados antes de chegarmos lá, podemos estar em grande perigo. No meio da escuridão da noite, Luísa e Alex voltaram para o carro, prontos para continuar a sua jornada em direção à Defensoria Pública em São Paulo. Sabiam que ainda enfrentavam grandes riscos, mas também sabiam que este era o único caminho para a liberdade. Luísa olhou para a pasta nas suas mãos e depois para a janela. Estava determinada a não desistir. Acontecesse o que acontecesse, continuaria a lutar pela sua liberdade. O sol começava a nascer no céu de São Paulo, iluminando a cidade ainda adormecida com uma luz suave. No entanto, para Luísa e Alex, aquela manhã não trazia tranquilidade. Tinham conduzido durante toda a noite, tentando evitar qualquer veículo suspeito ou patrulha de segurança. Os seus corpos estavam exaustos, mas a adrenalina continuava a fluir, impelindo-os a continuar. Finalmente, após quase 8 horas de uma viagem tensa, chegaram em frente a um grande edifício público. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Luísa olhou para o edifício com os olhos marejados. Era o lugar que imaginara nas suas orações durante meses, um lugar que poderia oferecer-lhe proteção, esperança e um caminho para a liberdade. Alex estacionou o carro não muito longe da entrada e virou-se para Luísa. É agora, disse ele em voz baixa. Vou esperar aqui. Entra sozinha e conta tudo aos defensores. Luísa acenou, embora o seu coração estivesse cheio de ansiedade. Sabia que este era o último passo para alcançar a liberdade. No entanto, sentia um medo profundo, medo de não acreditarem nela, de ser rejeitada, ou mesmo medo de que o Sr. Barros tivesse grande influência no país. Obrigada, Alex, disse Luísa com a voz a tremer. Eu não teria chegado aqui sem a tua ajuda. Alex sorriu levemente e pousou a mão no seu ombro. És forte, Luísa, vais conseguir. Lembra-te, não estás sozinha. Com uma respiração profunda, Luísa saiu do carro, agarrando firmemente a pequena mochila que continha os seus pertences importantes, incluindo a pasta com as transações ilegais do Sr. Barros. Caminhou em direção à entrada com passos trêmulos, mas cheios de determinação. Após passar pela segurança inicial, Luísa sentou-se numa pequena sala de espera fria e silenciosa. Havia outras pessoas lá, trabalhadores como ela que também pareciam cansados e ansiosos. Luísa tentou acalmar-se, mas a sua mente estava cheia de perguntas. Iriam acreditar nela? A pasta que trazia seria prova suficiente para proteger? Minutos depois, uma funcionária chamou seu nome. Luísa seguiu-a até uma pequena sala com uma mesa de madeira simples e cadeiras de plástico. Lá, uma mulher de meia-idade com um ar profissional recebeu-a com um sorriso amigável. Bem-vinda, Luísa, disse a mulher num tom caloroso. Eu sou a doutora Sofia, defensora pública. Por favor, conte-me o que lhe aconteceu. Luísa engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. Por alguns segundos ficou em silêncio, tentando regular a respiração. Depois, com a voz a tremer, começou a contar tudo o que passará. A tortura por parte de Dona Fátima, a união estável forçada com o Sr. Barros, o abuso subtil que a fazia sentir-se prisioneira até a sua fuga com Alex. A doutora Sofia ouvia com atenção, tomando notas dos detalhes importantes da história de Luísa. Quando Luísa terminou, a doutora
Sofia acenou lentamente. Lamentamos muito ouvir tudo o que passou, Luísa. Não se preocupe, agora está segura aqui. Nós vamos protegê-la. Luísa sentiu um alívio ao ouvir aquelas palavras, mas sabia que a sua história por si só não era suficiente. Abriu a sua pequena mochila e tirou a pasta de transações ilegais do Sr. Barros. Encontrei isto no carro quando fugimos, disse ela. Acho que pode ajudar a provar que o Sr. Barros faz coisas terríveis. A doutora Sofia examinou a pasta com uma expressão séria. Os seus olhos arregalaram-se ao ler o conteúdo. Isto é uma prova muito importante, disse ela num tom tenso. Vamos reportar isto imediatamente às autoridades competentes. Muito obrigada por trazer isto até aqui, Luísa. Luísa sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado dos seus ombros. Pela primeira vez em meses, sentiu que havia pessoas que se importavam com ela e estavam dispostas a ajudá-la a lutar contra a injustiça. Após a conversa, a doutora Sofia providenciou para que Luísa ficasse temporariamente num abrigo da Defensoria, um lugar seguro para vítimas de exploração. Lá, Luísa conheceu outras mulheres que tinham fugido de situações semelhantes. Elas partilharam as suas histórias, apoiaram-se mutuamente e deram esperança umas às outras. A doutora Sofia explicou a Luísa que a Defensoria trabalharia com as autoridades brasileiras para investigar as acusações contra o Sr. Barros. Também vamos ajudar a tratar dos seus documentos para que possa voltar para casa, disse ela. Mas este processo pode levar tempo. Por enquanto, terá de ficar aqui. Uma das primeiras coisas que Luísa fez depois de se instalar no abrigo foi contactar a sua família. Usou o telefone da Defensoria para ligar à sua mãe. Quando ouviu a voz da mãe do outro lado, Luísa não conseguiu conter as lágrimas. Mãe, estou bem, disse Luísa com a voz a tremer. Estou na Defensoria Pública. Estou segura. A sua mãe começou a chorar ao ouvir a voz da filha. Luísa, graças a Deus que está segura. Estávamos tão preocupados contigo. O que aconteceu? Luísa tentou explicar brevemente o que tinha passado, embora não quisesse preocupar demasiado a sua família. Vou para casa o mais depressa possível, mãe. Não te preocupes, sou forte. Após a conversa, Luísa sentiu-se mais leve. Sabia que a sua família a esperava em casa, e essa era uma das maiores razões para continuar a lutar. Dias depois de Luísa encontrar refúgio na Defensoria Pública, a investigação contra o Sr. Barros começou a avançar. A pasta com as transações ilegais que ela trouxera tornou-se a prova central no caso. A doutora Sofia explicou que os documentos revelavam o envolvimento do Sr. Barros numa rede de negócios ilícitos transnacionais, incluindo tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Este é um caso muito sério, Luísa, disse a doutora Sofia. Já entregamos os documentos às autoridades federais e eles estão a investigar mais a fundo, mas também precisamos do seu testemunho para fortalecer o caso. Luísa sentiu-se tensa ao ouvir aquelas palavras. Sabia que testemunhar poderia torná-la um alvo da vingança do Sr. Barros. No entanto, também estava ciente de que esta era sua oportunidade de lutar contra a injustiça que sofrerá. Não queria ficar em silêncio enquanto outras pessoas poderiam tornar-se vítimas como ela. Estou pronta, disse Luísa com firmeza, apesar do medo que sentia. Farei o que for preciso para expor os crimes deles, para garantir que a verdade fosse totalmente revelada, a doutora Sofia contactou um jornalista local com uma boa reputação em desvendar casos de corrupção. O jornalista chamava-se Ricardo, um jovem com um rosto amigável mas um olhar perspicaz. Ele foi à defensoria para se encontrar com Luísa em segredo. Luísa, conte-me tudo, disse Ricardo num tom gentil. Vou ajudar a divulgar esta informação para que o mundo saiba o que lhe aconteceu. Luísa começou a contar todo o seu sofrimento. Ricardo ouvia com atenção, anotando os detalhes importantes. Esta é uma história muito forte, disse Ricardo depois de Luísa terminar. Vou escrever um artigo sobre isto e publicá-lo num grande portal de notícias. Mas preciso da sua aprovação primeiro.
Está preparada para que o seu nome e rosto sejam divulgados? Luísa hesitou por um momento. Sabia que publicar a sua identidade poderia torná-la um alvo de ameaças. Mas também sabia que era a única forma de garantir que a justiça fosse feita. Sim, estou pronta, disse ela. Não quero ficar em silêncio enquanto eles continuam a fazer coisas mais a outras pessoas. Dias depois, o artigo de Ricardo foi publicado num dos maiores portais de notícias do Brasil. O título chamou imediatamente a atenção do público: empresário de renome envolvido em rede de negócios ilegais e exploração de trabalhadores domésticos. O artigo não só abordava o caso de Luísa, mas também revelava o modus operandi do Sr. Barros em explorar trabalhadores para seu benefício pessoal. O artigo tornou-se viral, provocando uma forte reação da sociedade. Muitas pessoas começaram a protestar contra o comportamento do Sr. Barros, e alguns ex-trabalhadores que também tinham sido explorados por ele começaram a falar. As redes sociais encheram-se com a hashtag Justiça para Luísa, que se tornou um símbolo de resistência. O Sr. Barros, inicialmente calmo, começou a entrar em pânico. Tentou negar as acusações através de uma declaração oficial, mas as provas recolhidas pela defensoria e pelo jornalista eram demasiado fortes para serem refutadas. As autoridades começaram a realizar buscas na casa e no escritório do Sr. Barros, encontrando mais documentos e provas que apoiavam as acusações. Dona Fátima, que anteriormente não conhecia a fundo os negócios ilegais do marido, começou a afastar-se dele. A sua relação, já fraturada, desmoronou-se. Mesmo alguns amigos próximos do Sr. Barros começaram a abandoná-lo. Embora Luísa se sentisse aliviada por ver a justiça começar a ser feita, também percebia que o Sr. Barros não desistiria facilmente. Numa noite, enquanto descansava no abrigo, um dos seguranças entrou com uma expressão tensa. Luísa, há relatos de que alguém tentou infiltrar-se na área da defensoria, disse ele. Não sabemos quem é, mas suspeitamos que esteja relacionado com o seu caso. Luísa sentiu o corpo a tremer ao ouvir a notícia. Sabia que o Sr. Barros devia estar furioso com a sua reputação destruída e que poderia tentar vingar-se. No entanto, Luísa não se intimidou. Tinha passado por demasiado sofrimento para recuar agora. Não se preocupe, Luísa, disse a doutora Sofia, que viera para acalmar. Vamos garantir que continue segura. Já lutou demasiado para desistir agora. Luísa acenou e sorriu levemente. Já não tenho medo, disse ela com firmeza. Prometi lutar e continuarei a fazê-lo até que tudo termine. Semanas depois, o Sr. Barros foi finalmente preso pelas autoridades. Foi acusado de vários crimes, incluindo exploração de trabalhadores, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Dona Fátima também foi interrogada como testemunha, embora não parecesse estar diretamente envolvida nos crimes do marido. A notícia da prisão do Sr. Barros foi recebida com alegria pelos trabalhadores que tinham sido vítimas da sua exploração. A própria Luísa sentiu como se um grande peso tivesse sido retirado dos seus ombros. Sabia que a sua luta ainda não terminara, mas sentia que tinha vencido a primeira batalha na guerra contra a injustiça. No meio de tudo isto, Luísa também se sentia orgulhosa de si mesma. Tinha conseguido lutar, usando a sua coragem e inteligência para expor crimes que estavam escondidos. Após a prisão do Sr. Barros, a vida de Luísa começou a mudar significativamente. O processo legal contra o seu ex-patrão ainda estava em andamento, mas o impacto do escândalo já se fazia sentir em toda a comunidade de trabalhadores domésticos no Brasil. Luísa já não era apenas uma vítima, tornará-se um símbolo de resistência e esperança para milhares de pessoas que viviam situações semelhantes. A Defensoria Pública decidiu homenagear Luísa pela sua coragem em expor o caso de exploração. A doutora Sofia anunciou que Luísa receberia uma compensação financeira do Estado como forma de reparação pelo seu sofrimento. Além disso, uma ONG de direitos dos trabalhadores ofereceu apoio jurídico e psicológico para ajudar Luísa a recuperar do trauma. Luísa, você é um exemplo de como alguém pode lutar, mesmo numa situação extremamente difícil, disse a doutora Sofia. Você não só se defendeu, mas também abriu os olhos do mundo para um problema que afeta muitos trabalhadores.
Luísa sorriu levemente, embora os seus olhos ainda mostrassem as cicatrizes emocionais. Eu só fiz o que achava que era certo. Quero garantir que mais ninguém passe pelo mesmo. O artigo de Ricardo continuou a ganhar atenção internacional. Várias organizações de direitos humanos começaram a investigar mais a fundo as condições dos trabalhadores domésticos. Convidaram Luísa para falar numa conferência virtual sobre os direitos dos trabalhadores. Inicialmente Luísa hesitou, mas, encorajada pela doutora Sofia e pelas suas colegas no abrigo, acabou por aceitar. Na conferência, Luísa falou com uma voz trêmula, mas cheia de determinação. Contou a sua experiência sem esconder os detalhes sombrios. Quando terminou, a sala virtual encheu-se de aplausos. Muitas pessoas expressaram o seu respeito e apreço pela coragem de Luísa. Após algumas semanas no abrigo, o processo de regresso de Luísa à Bahia foi finalmente concluído. A defensoria arranjou-lhe uma passagem de avião gratuita e acompanhamento durante a viagem. Antes de partir, a doutora Sofia entregou um envelope grosso a Luísa. Esta é a compensação financeira que você recebeu, disse a doutora Sofia. Use-a para construir o seu futuro, Luísa. Você merece. Luísa aceitou o envelope com as mãos a tremer. Nunca imaginara que receberia tanto dinheiro depois de todo o sofrimento. Antes de embarcar, Luísa encontrou-se com Alex pela última vez. Ele foi ao aeroporto para se despedir. Você fez algo extraordinário, Luísa, disse ele com um sorriso caloroso. Nunca se esqueça da sua coragem. Luísa abraçou Alex com força. Obrigada, Alex. Nunca esquecerei tudo o que fizeste por mim. O avião aterrou no aeroporto de Salvador numa manhã soalheira. Luísa desceu do avião com o coração cheio de esperança. No portão de desembarque, viu a sua mãe e os seus irmãos à sua espera com lágrimas de felicidade. Luísa, gritou a mãe, abraçando a filha com força. Graças a Deus que voltaste. Luísa chorou no abraço da mãe, sentindo o calor da família que tanto sentirá falta. Sabia que a jornada de cura ainda era longa, mas sentia-se mais forte agora, com o apoio daqueles que a amavam. Após alguns dias em casa, Luísa começou a pensar em como usar o dinheiro da compensação. Decidiu abrir um pequeno negócio na sua vila, uma mercearia que pudesse ajudar a economia da sua família. Além disso, começou a trabalhar com uma organização local para ajudar outros trabalhadores que regressavam. Quero ajudar pessoas como eu, disse Luísa a uma ativista local. Quero que saibam que não estão sozinhas e que há esperança de uma vida melhor. Meses depois, Luísa começou a sentir uma grande mudança em si mesma. Já não se sentia como uma vítima, mas como uma guerreira que atravessara uma tempestade e saíra vitoriosa. Aprendeu a valorizar-se e a lutar pelos seus direitos sem medo. Também começou a escrever um livro sobre a sua experiência, na esperança de inspirar outras pessoas. O título do livro era Passos rumo à Liberdade. Nele, Luísa contava sua jornada desde a pequena vila na Bahia até se tornar um símbolo de resistência. Escrevo este livro não por vingança, escreveu Luísa na introdução. Escrevo para dar esperança àqueles que se sentem presos numa situação sem saída. Quero que saibam que a liberdade é possível, desde que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo. A manhã na Vila Baiana era pacífica. O ar fresco trazia o cheiro de terra molhada e o sol quente penetrava nas folhas das árvores. Luísa estava em frente à sua mercearia, inaugurada há um mês. A pequena loja era simples, mas cheia de cor, com tinta verde clara e a inscrição Mercearia Esperança por cima da porta. Era a prova tangível da sua luta, um novo começo que ela construíra com as suas próprias mãos. Todos os dias, Luísa acordava cedo para preparar a sua loja. Vendia produtos básicos como arroz, açúcar, óleo, além de lanches e bebidas. Embora o negócio ainda fosse pequeno, a loja tornará-se um ponto de encontro na vila. Muitos vizinhos vinham não só para comprar, mas também para conversar e ouvir as histórias inspiradoras de Luísa. Luísa, você é incrível, disse Dona Lúcia, uma das suas clientes regulares. Voltar de tudo isso e ainda se tornar um exemplo para todos nós.
Luísa sorriu, embora o seu coração ainda guardasse as cicatrizes do passado. Obrigada, Dona Lúcia. Só quero ajudar as pessoas aqui para que não tenham de passar pelo que eu passei. Além de gerir a mercearia, Luísa era ativa numa organização local focada na proteção dos direitos dos trabalhadores. Colaborava com outras ex-trabalhadoras para dar formação em costura, culinária e artesanato. O objetivo era ajudá-las a ter alternativas de trabalho para não precisarem de ir para o estrangeiro. Podemos ser independentes aqui, disse Luísa numa das reuniões. Não precisamos de deixar as nossas casas e famílias se tivermos competências em que possamos confiar. O livro que Luísa escreveu, Passos Rumo à Liberdade, foi finalmente publicado. No dia do lançamento, sentiu-se ansiosa. Temia que as pessoas a julgassem ou não compreendessem a sua mensagem. Mas quando viu o entusiasmo dos leitores, o medo desapareceu. Não escrevi este livro para mim, disse Luísa no seu breve discurso. Escrevi-o para dar esperança àqueles que se sentem desesperados. Quero que saibam que, embora a vida seja por vezes difícil, há sempre uma saída se tivermos a coragem de dar o primeiro passo. O livro de Luísa teve uma recepção extraordinária. Tornou-se tema de discussão em vários fóruns sobre os direitos dos trabalhadores. Quero que o governo e a sociedade se preocupem mais com o destino dos trabalhadores migrantes, disse Luísa numa entrevista. Eles não são apenas estatísticas, são seres humanos com sonhos, famílias e esperanças. Temos de garantir que sejam protegidos e respeitados. Embora Luísa parecesse forte, ainda acordava à meio da noite com pesadelos sobre a sua experiência. O trauma não desaparecera completamente, mas ela aprenderá a enfrentá-lo com o apoio da família e dos amigos. Também começou a consultar regularmente um psicólogo local para ajudar no seu processo de cura. Não posso mudar o que aconteceu, disse Luísa uma noite à sua mãe. Mas posso escolher como viver a minha vida daqui para frente. Quero viver feliz, não com rancor. A mãe de Luísa acenou com os olhos marejados. Passaste por muito, minha filha. Estou orgulhosa de ti. És mais forte do que pensas. Meses depois, Luísa recebeu a notícia de que o Sr. Barros fora condenado a 20 anos de prisão por vários crimes, incluindo o tráfico de pessoas e exploração de trabalhadores. A notícia trouxe alívio a Luísa. Embora soubesse que a sentença não apagaria completamente o seu sofrimento, ela escolheu não pensar mais no passado e focar-se no futuro. Não se trata de vingança, disse Luísa a um amigo. Trata-se de garantir que a justiça seja feita. E agora quero focar-me nas coisas que podem tornar a minha vida melhor. Luísa começou a planear um novo projeto, criar um centro de formação para trabalhadores. Queria garantir que aqueles que decidissem trabalhar fora tivessem educação e formação adequadas, bem como uma compreensão dos seus direitos. Quero que eles saibam que não estão sozinhos, disse Luísa. Há uma comunidade pronta para os apoiar. Ao final do dia, Luísa sentou-se no pátio de sua casa, a observar o céu a escurecer. Sentia-se em paz. Tinha atravessado uma grande tempestade e saíra vitoriosa. Sabia que novos desafios poderiam surgir, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem e confiança. Luísa sorriu ao ver os seus irmãos a brincar no pátio, a rir alegremente. Sentia-se grata por poder voltar para sua família trazendo esperança e felicidade. Sabia que a sua luta não era apenas por si mesma, mas também por aqueles que ainda precisavam de ajuda e apoio. A vida é cheia de desafios, murmurou Luísa. Mas enquanto tivermos esperança, podemos superar tudo. Com um sorriso confiante,